O que aconteceu nos treinos livres do GP da Hungria de 2025? Acabou de terminar o segundo treino livre do GP da Hungria e foi um treino livre... Foram dois treinos livres, na verdade, bem parados. Não teve grandes coisas acontecendo, vai ser um treino livre... Foi um treino livre, no caso, muito mais analítico do que tendo grandes momentos ou algumas coisas pra analisar. Mas não significa que a gente não teve algumas histórias bem interessantes pra gente pescar desses treinos livres. E tiveram algumas muito boas, até pra falar a verdade, que a gente vai começar com duas pedradas quando eu estiver falando do treino livre 1. Tem duas pedradas já que vão ser lançadas logo direto aqui nos comentários que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do YouTube ou no Discord do Clube da F1, lembrando que você pode entrar clicando no link da descrição aqui do vídeo. Mas sem mais enrolação então, bora ver as histórias que a gente tem pra contar a partir dos treinos livres do GP da Hungria de 2025. No TL1 a gente teve o Lando Norris liderando com o tempo de 1:16.052, seguido pelo Oscar Piastri, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Lewis Hamilton fechando o top 5. Depois a gente teve Oliver Bearman, Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen e Lance Stroll no top 10. Na segunda página, Alex Albon, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson, Carlos Sainz, Felipe Drugovich substituindo o Fernando Alonso. Caso você não tenha visto, até porque foi algo bem de última hora assim mesmo, o Fernando Alonso sentiu algumas dores antes do treino livre 1 e o Felipe Drugovich estava lá como piloto reserva e também como jovem, que eventualmente a Aston Martin tem que dar treinos livres para os jovens nos dois carros, já aproveitou e assumiu o lugar do Fernando Alonso nesse treino livre 1, ficando na 16ª colocação, na frente do Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto e Paul Aron, com as duas Saubers fechando a parte de baixo da tabela. E a gente já vai começar aqui com dois comentários, como eu falei, que já cutucam... Não, nem cutucam na ferida. O primeiro não, o segundo já vai cutucar numa ferida ali, que vai ser uma boa discussão. Mas o primeiro aqui veio do Zumbi77 falando: espero que o Rafa Câmara ganhe o título nessa corrida. E o Max vai vir com sangue nos olhos no qual, isso a gente fala depois. Mas espero que o Rafa Câmara ganhe o título nessa corrida. Pra você que não sabe, também tá rolando no final de semana da Fórmula 3, agora lá na Hungria. E o Rafa Câmara conseguiu a pole position na classificação, que foi logo depois do TL1, ele fez a pole position, que botou mais 2 pontos na conta dele, porque na F3, pole position vale 2 pontos. E nesse final de semana, ele já pode ser campeão da F3. Ele pode ser campeão, inclusive, na corrida sprint, que vai ser amanhã de manhã. Porque o que acontece? Se ele vence a corrida sprint, ele já faz pontos suficientes para que, mesmo faltando uma etapa ainda na F3, que é na Itália, o segundo colocado, Nicola Tsolov, não consiga mais chegar nele. Então ele já pode ser campeão se vencer a corrida sprint. O problema é, ele vai largar de 12º, como ele fez a pole para largar em primeiro na corrida principal, ele vai largar de 12º lugar com a inversão de grid na corrida sprint da F3. E nas corridas sprints que a gente teve até agora, tirando a Bélgica, o Rafa tem uma certa dificuldade em escalar o pelotão na F3, isso ficou bem evidente. Então eu não tenho a minha mão, não consigo botar minha mão no fogo ali de que ele vai ganhar já na sprint, mas se manter o bom resultado, terminar, se ele fizer uma boa corrida na sprint, conseguir algum pontinho que seja, e terminar em primeiro ou segundo na corrida principal, até terceiro, na verdade, com a pontuação que ele tem, na verdade, até quarto, porque ele precisaria de 12 pontos ao todo. Então, se ele terminar ali nessas posições, ele já é campeão, basicamente. Eu não sei exatamente, se eu não me engano, ele precisa de 12 pontos, o que basicamente dá o título pra ele se ele conseguir terminar até quarto lugar na corrida principal da F3. Então ele tem uma situação muito confortável, ele pode fazer uma corrida tranquila no domingo pra já carimbar e garantir o título. E a gente tem mais um brasileiro campeão de Fórmula 3, a geração brasileira finalmente voltando a entregar talentos pra gente. A gente teve ali primeiro o Drugovich ganhando F2, o Bortoleto ganhando F3 e F2, e agora o Rafa com praticamente a mão na taça para ganhar F3, e é o que tudo indica, já tendo um contrato, inclusive, para terminar a temporada da depois que ele terminar a temporada da F3, já correr o resto da temporada da F2. Então vamos ver, acho que a gente tem um futuro brilhante, porque o Rafa é um ótimo piloto e tá na academia da Ferrari, então tem uma boa chance da gente ver ele na F1. Nosso próximo comentário já vai tocar direto ali numa ferida, porque como a gente viu, não foi um grande treino livre das Red Bulls. No geral, o treino livre 2, a gente vai ver daqui a pouco também, não foi muito bom da Red Bull. E um dos assuntos que mais ficou em alta, até pelo Max ter falado, é de que ele vai continuar na Red Bull em 2026. E como o Tanji 3068 disse, o Max só pode estar bêbado de ficar na Red Bull, ficou em 14º atrás do Yuki em nono. Isso aí por conta do TL2, o Yuki fica em nono lugar e o Max em 14º. E cara, eu trouxe esse comentário aqui mais e até agora cedo no vídeo para discutir exatamente esse tema de que
O Max, assim, o pessoal tá falando dele foi burro, ele tá sendo burro e tal. Gente, não é uma situação... eu tô falando isso porque tem muita gente que acredita que é só o Max falar, eu quero ir embora, acaba e vai. Não é uma situação que o Max chega e decide, tipo assim... Muita gente tá achando que o Max tem esse poder de escolha em primeiro lugar, que ele senta e fala, eu vou fazer isso. E não é assim que funciona no esporte. Talvez muita gente também só acompanhe Fórmula 1, não tenha muita noção como funciona no esporte, mas o Max tem um contrato com a Red Bull até 2028. E muita gente pode falar, tipo, mas cláusula de rescisão por conta de performance. Ainda assim não é um negócio simples, né? Terminou em quarto, ele pode sair de graça. A única constante que você tem é que esse valor chega acima de 100 milhões de dólares pra você tirar o Max da Red Bull. E alguns sites dizem que chega até 130 milhões de dólares. E a Mercedes, por mais que tenha esse dinheiro, cara, vale a pena você pagar essa bolada, essa porrada de dinheiro pra tirar o Max de lá, sendo que você tem um bom piloto nas mãos que é o Russell. E ano que vem, supostamente, você vai ter o melhor carro, ou pelo menos um dos melhores carros, ao que indicam todos os principais rumores. Você tem um ótimo piloto em mãos, que é o Russell, e que tendo um carro pra ser campeão, ele pode entregar isso pra você. Então, pra que você vai gastar essa pedrada, essa tonelada de dinheiro, que é praticamente o valor do teto de gastos, pra você trazer o Max nesse momento? Não é algo que o Max pode chegar e sentar e falar pra Red Bull, tchau, cansei de vocês, eu vou embora. É uma decisão totalmente minha. Não, ele tem um contrato até 2028. E ele tem que cumprir esse contrato até o 2028. Claro que daí também tem alguns outros rumores que dizem sobre cláusulas de rescisão a partir de 2026, caso o carro não esteja no nível de outras equipes. Se em 2026 o carro da Red Bull não tiver no mesmo nível que Mercedes, ou os carros de motor Mercedes, por exemplo, aí sim, supostamente, ele poderia sair por um preço mais barato. Mas agora, ele tem que sair por uma bolada gigantesca. E não vale a pena para uma equipe como a Mercedes pagar isso hoje, considerando que ela tem um piloto bom e que supostamente ela vai ter o melhor carro ano que vem. Então, eu não acho que o Max é burro, até porque eu não acho que é ele que vai tomar essa decisão, que é ele que escolheu isso também totalmente. Mas faz sentido, fica aí mais um ano na Red Bull, vê o que vai ser a próxima temporada, avalia como vai estar o nível de forças e depois toma uma decisão pra onde você ir. No final das contas, eu não acho que é uma decisão ruim. Não acho que ele tá bêbado ou que é uma decisão ruim pra nenhum dos lados. Eu acho que faz sentido pra todos os lados. A Mercedes não tem por que gastar esse valor todo. O Max faz sentido ficar na Red Bull, porque você avalia, fica mais um ano, vê mesmo se a Red Bull não vai evoluir em 2026. E se não evoluir, você avalia as outras opções. Então, eu acho que é melhor a gente ter uma certa calma quando avalia esse tópico, porque eu acho que muita gente tá tentando avaliar numa situação de como se o Max pudesse sair a hora que ele quisesse. Ele pudesse só falar, Red Bull, valeu, falou galera, cansei aqui, vou sair da porta e ir pra qualquer equipe que me quiser. Não, ele tem um contrato com a Red Bull até 2028 e esse contrato tem uma multa rescisória grotesca e que nenhuma equipe vai querer pagar hoje. O próximo comentário veio do Ícaro Pancho e ele falou quali, mas eu imagino que ele quis dizer treino. A Sauber tá bem meh nesse treino. O Bortoleto apareceu pouco e o carro do Aaron foi embora no TL1 fazendo coitado de aproveitar. E realmente foi um TL1 muito complicado. Para Sauber fecharam o fundo ali, 19º e 20º. O TL2, como a gente vê e vai discutir um pouco mais lá, também não foi grande coisa para Saubers. E realmente parece que eles vêm tendo uma certa dificuldade nesse final de semana. O carro do Aaron, coitado, entrou para fazer um treino livre 1 e o carro dele morreu no meio da pista, ele teve que abandonar. Nem deu tempo do cara brincar com o brinquedinho dele ali, poder fazer a gracinha dele. O que basicamente tira essas chances que ele teria de se provar de fazer alguma coisa nesse treino livre. O que é uma pena, porque o Aaron é um cara bom, é um bom piloto, ele poderia tentar mostrar alguma coisa e teve isso tirado das mãos dele. Mas o Bortoleto também não conseguiu fazer muitas voltas, o carro da Sauber não parecia estar muito bem, não parecia se encontrar, e era um medo que eu tinha da Sauber nesse final de semana, de que talvez eles não tivessem 100%, de que eles não conseguissem encontrar exatamente aquela forma ideal, encontrar a velocidade que a gente viu eles tendo em outras provas, exatamente por uma característica da Hungria que a gente não tinha visto a Sauber sendo testada com exatidão. Temos que esperar a classificação e a corrida para ter certeza disso, mas esse é o sentimento que eu tenho da Sauber agora. Outro ponto que eu acho muito interessante da gente conversar é o fato de que o Drugovich pode fazer mais um treino livre, mais uma oportunidade dele para se mostrar, especialmente agora que tá rolando exatamente essa prospecção, e a gente pode estar muito perto da Cadillac anunciar quem vão ser os seus pilotos em agosto, e ao que indica, o Drugovich é um dos pilotos que está nessa lista final deles, que envolvem ali de 3 a 5 nomes. O Drugovich é um dos nomes que está nessa lista e ele pode sim fazer parte da equipe. O Alonso inclusive foi em defesa dele, falou muito bem
do Drugovich, falou que ele sempre bateu todas as metas, sempre cumpriu tudo que a Aston Martin pediu pra ele e cumpriu muito bem. Não só fazer por fazer, mas a Aston Martin pedia pra ele fazer X, ele ia lá e fazia bem o X que a Aston Martin pedia. Então, essas palavras são muito boas, são afirmadoras e ajudam a Cadillac a ganhar essa confiança, a ter essa certeza. No treino livre ele acaba não indo tão bem em questão de tempo, mas de novo, o treino livre 1, tempo é uma das coisas menos importantes para analisar. O tempo do TL1 é uma das coisas menos importantes para você analisar de todos os treinos livres. Então, a gente tem que entender como ele foi. A Cadillac com certeza tá conversando com a Aston Martin para entender, conversa com engenheiros, manda mensagem e busca entender como o Drugovich se sai na pista, nos testes, em tudo que ele precisa fazer pela equipe. Inclusive o próprio Alonso disse que ele se surpreendeu, né? O quão bem ele vai tendo tão pouco tempo, tendo tão pouca quilometragem nos carros da Aston Martin. Então, esse treino livre acontecendo exatamente agora, eu acho que é um ponto muito positivo para ajudar a reforçar essa imagem da Cadillac. Com certeza eles estavam observando e não levaram em conta a questão do tempo, porque o tempo no TL1, de novo, é um dos fatores menos importantes. Mas conversaram com a Aston Martin, conversaram com os engenheiros e buscaram entender se ele cumpriu as metas que ele precisava ter feito no TL1. Se ele fez isso, pontos positivos aí e vamos torcer para que dê certo com ele na Cadillac. Agora, um outro comentário em relação ao TL1 veio do almoço do Kevin Nicholas, grande nome. O Hadjar merece a vaga na Red Bull pro ano que vem. Ninguém sabe se isso é bom ou ruim para ele. Isso, tem até um vídeo, eu deixo aqui o link para você ver depois desse vídeo aqui, falando exatamente desse dilema do Isack Hadjar. Mas, apesar de eu concordar que ele merece a vaga na Red Bull, eu acredito que agora com o Laurent Mekies, o Tsunoda pode ter uma curva de melhora. O Tsunoda pode começar a melhorar o aproveitamento dele. E se ele começar a entregar, especialmente nessa segunda metade da temporada, ele conseguir ser um piloto consistente que termina na zona de pontuação, eu realmente vejo o cenário de que a Red Bull mantenha o Yuki Tsunoda. E como a gente viu nesses treinos livres, ele foi até melhor que o Max, o que não costuma acontecer. Ele costuma dar próximo, mas nunca melhor. E no TL2 especificamente ele foi muito bem. O Hadjar foi muito bem, não tem nem o que dizer, ficou em quarto no TL1, mas de novo o tempo não importa tanto, mas no TL2 ainda assim ficou na frente das duas Red Bulls. O Hadjar tá sensacional, ele tá fazendo um grande trabalho nesse ano, e talvez até por isso, se o Tsunoda for bem, é interessante talvez manter o Hadjar no carro mais um ano da Racing Bulls. Porque você já tem a garantia do piloto bom ali. Talvez deixar ele se desenvolver mais um pouco, deixar ele crescer ali na nova Racing Bulls, ver para ele entender exatamente os novos carros, porque 2026 você vai ter carros completamente novos. Deixa ele lá amadurecer um pouco mais, mostrando essa habilidade que ele tem, e ainda você vai colocar ele cara a cara com o Arvid Lindblad, que é exatamente essa grande promessa que a Red Bull espera trazer, né? Que a Red Bull aposta todas as fichas no Lindblad. Você vai estar colocando um de frente com o outro. Exatamente, você vai poder ter essa comparação direta para então, eventualmente, subir um dos dois na possível saída até mesmo do Verstappen, que pode acontecer no final de 2026. Eu acho que se o Tsunoda melhorar o nível de performance dele, sobra pro coitado do Lawson, né? O Lawson que fica na gangorra aqui. Mas provavelmente eles mantêm o Tsunoda e deixam o Hadjar e o Lindblad na segunda equipe, ganhando ritmo, ganhando quilometragem e se comparando um com o outro para ver quem sobe em 2026. 7 no caso. Indo pro TL2, a gente teve Lando Norris mais uma vez liderando a tabela com 1:15.624, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lance Stroll e Fernando Alonso fechando o top 5, Lewis Hamilton, George Russell, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli fechando a primeira parte da tabela de tempos, que é aberta por Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Max Verstappen, Liam Lawson, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly e Franco Colapinto ali, as duas Alpines fechando o fundo do pelotão. E para começar, a gente tem o comentário do Senna aqui. Aston Martin chegou para a temporada oficialmente. Eu não acho que eles chegaram agora, porque a gente viu já desde Imola que eles tiveram atualizações. Elas mostram que tem um carro para tentar pontuar, especialmente amanhã com a chuva, né? Que o Stroll resolve virar o Senna na chuva. E o Alonso, quando tem um carro bom, consegue fazer bons trabalhos pela Aston Martin. Ainda analisando ali as tabelas e as performances, como os carros vão indo, ainda mais com esse gráfico aqui que a gente viu da própria Fórmula 1 falando do TL2, a Ferrari ainda me parece ser o melhor carro, fora as McLarens. O Charles Leclerc conseguiu fazer bons tempos nos dois treinos livres e o Hamilton estava sempre próximo ali, acabou ficando atrás daí das duas Aston Martins nesse TL2, mas ainda assim mostra pra mim que a Ferrari tá bem presente ali como um carro forte, como pelo menos a segunda força. Não sei se isso vai se manter até a classificação, mas é o que indica aqui
pelo menos eles vêm se mantendo como a segunda força nesse momento. As Aston Martins, para mim, tem todo o potencial e com certeza devem terminar na zona de pontuação, ou pelo menos um dos carros terminar na zona de pontuação, porque eles vêm fazendo um final de semana bem sólido e conseguindo entregar bons tempos até o momento. O Vini disse Williams decepcionante, sem novidades. Era uma expectativa mesmo que a Williams não fosse ter bons tempos, não fosse ter uma boa entrega nesse final de semana. É uma pista que ainda ferra um pouco esse DNA que vem sido carregado da Williams nos últimos anos. Espero que no ano que vem isso seja corrigido já, com o novo carro, com a nova filosofia trazida pelo James Vowles e todo o investimento da Dorilton, de que o carro ele é muito ruim ainda em questões de downforce. É um carro muito difícil em conseguir colocar pressão aerodinâmica. Os engenheiros ainda têm muita dificuldade nisso. Então, pistas que exigem alta pressão aerodinâmica, o Williams sofre um pouco. E nos 2 treinos livres, não conseguiram mostrar um grande potencial, mostrar um grande tempo. Um ponto positivo é que os principais rivais ali da Williams pela 5ª colocação também não estão aquela coisa. A Sauber, a Haas também, apesar de ter feito bons tempos, não parece estar essa grande coisa. Eu ainda acredito que a Red Bull deve melhorar pro resto do final de semana também, colocar o carro na zona de pontuação. Então, esse é um lado bom da Williams, que os outros carros, os concorrentes deles, não estão tão bem assim. A Aston Martin é a melhorzinha, mas ela ainda está distante na tabela de pontuação, então não é um grande perigo. Então, era um final de semana que era decepcionante para Williams e esperado que fosse ser. O Banguela disse, a não ser que a Sauber decida ligar o modo Silverstone, Hungria vai ser uma corrida má para ela. E eu concordo plenamente. Eu tinha esse receio, eu tinha esse pé atrás, porque a gente não tinha visto a Sauber ainda exatamente numa pista que a pressão aerodinâmica mandava. A gente viu a Sauber em pistas que baixa pressão aerodinâmica, que velocidade era algo muito importante. Você viu isso, bons resultados em Silverstone, você viu bons resultados ali. Se bem que Silverstone é muito mais ainda questão de velocidade nas curvas, você tem que ter esse balanceamento da pressão aerodinâmica com alta velocidade, por conta da quantidade de curvas de média e alta velocidade em Silverstone. Spa você tem que ter um mix também, por conta da grande quantidade não da grande quantidade de retas, mas de uma senhora reta que existe em Spa, ao mesmo tempo que boa parte da pista exige uma alta pressão aerodinâmica. Então, quando você tinha esse mix de coisas, o carro da Sauber conseguia funcionar muito bem. Mas na Hungria é uma pista que tem uma reta curta e que a pista inteira é muito parada. É uma pista de curvas de baixa e média velocidade, praticamente nela toda. Isso exige uma configuração de altíssima pressão aerodinâmica, uma configuração pesada nesse sentido. E a gente não tinha visto um teste dessa Sauber atualizada numa pista desse jeito. E eu acredito que por conta disso vai ser um final de semana ruim da Sauber. E tá sendo até aqui, né? A gente vem vendo que não vem sendo um grande final de semana da Sauber até o momento. E eu acho difícil ligar o modo Silverstone exatamente pra gente tá vendo uma pista que não vai favorecer o que o carro da Sauber vem trazendo nessas últimas corridas. O Paulo Gabriel trouxe aqui o Piastri e Lando quase batendo no final. Cara, isso realmente foi espetacular. Se você não assistiu o TL2, eu vou tentar botar o vídeo. Se tiver copyright, ele não vai estar aparecendo na tela. Mas basicamente, no final do treino livre, o Lando, ele abre pro Piastri passar, que o Piastri tá fazendo a volta dele, só que ele frita o pneu. E por conta disso, ele quase dá no Piastri, bem no TL2. O que poderia ser engraçado, vai que eles quebram qualquer atualização que o carro tem e ele perde um pouco o ritmo, ia ser divertido. Mas eu acho que a McLaren com certeza tem peças reservas. Então, foi só pelo entretenimento ali, você vê aquele momento, tipo, de quase o Lando batendo no Piastri. Eu tava vendo ao vivo o treino e foi tipo... Sabe, aquele momento de nervosismo, sabe, que você se segura e fala, vai bater. Não bateu. No final, no replay, você vê que nem foi tão perto, mas ao vivo ali parecia que ia dar uma merda gigantesca. Inclusive, até o comentarista da transmissão em inglês da F1 TV, ele até tem a fala dele lá na hora, que ele fala, galera, calma, segurem isso pra domingo. E exatamente, segurem pra domingo, briguem assim no domingo. Agora é treino livre, gente, não se matem no treino livre. Agora, se alguém realmente vai precisar brigar, é o Oscar Piastri. E por que eu digo isso? Porque, como trouxe o comentário aqui o Celso Júnior, Lando Norris vai dominar. É incrível como ele se recupera rápido. Semana passada o Oscar vence ele, mas daí sem o I, né? Ele quer dar o troco. Exatamente, foi um grande final de semana do Piastri na semana passada, apesar de não ter feito a pole. E o Lando agora chega aqui e começa muito bem nos treinos livres. Ele começa muito bem, ele sai na frente. E o Lando, em pistas mais técnicas, e esse foi um erro da minha previsão, na verdade. Eu parando pra pensar aqui, foi um grande erro da minha previsão. Em pistas mais técnicas, o Lando costuma tomar uma vantagem em relação ao próprio Piastri. O Piastri, para vocês terem noção, caso vocês não saibam, faz mais de 2 meses que ele não faz uma pole position.
Uma das características do Piastri nunca foi a volta rápida, tanto que ele foi fazer a primeira pole position agora nesse ano, mesmo a McLaren tendo um carro para isso já desde o ano passado. O Piastri não é um grande piloto de voltas rápidas, ele é bom na pista, ele é rápido, ele é veloz dentro das pistas, mas em voltas rápidas o Piastri acaba deixando um pouco a desejar. E numa pista tão técnica quanto a Hungria, eu acho que eu errei na minha análise e devia ter imaginado que o Lando levaria uma vantagem nisso, como ele vem mostrando aqui na Hungria. Eu já fiz a aposta, minha aposta segue sendo o Oscar Piastri, eu não vou mudar ela, mas eu realmente acredito que o Norris, depois de ter perdido na corrida passada e ter visto o Piastri aumentar para ele a diferença no campeonato, veio com esse sangue nos olhos agora pra tentar focar, tentar fazer essa pole position. Mas aí tá o que aconteceu nos treinos livres do GP da Hungria de 2025. Como sempre, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou, não gostou, se você concorda, se você discorda, o espaço aqui dos comentários está sempre aberto para ouvir o que vocês têm a dizer. Eu quero deixar aquele lembrete também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.